A questão das paixões. O ser humano, de uma forma geral, ele é guiado pelas suas paixões. Isso aí é inevitável, faz parte do ser humano, né? Foi graças a essas paixões que nós conseguimos tantas coisas, né? Que a sociedade humana evoluiu tanto, porque algumas pessoas sabem usar essa ferramenta, que é a paixão por qualquer coisa, para levar adiante um projeto que não só pode ser muito bom para a sua própria vida, para a sua vida pessoal, mas também para a sociedade como um todo, né? Então, temos milhares de exemplos de paixões bem direcionadas, de paixões que construíram uma coisa melhor para o grupo, para a sociedade em que viviam, né, em que os seres humanos viviam. Então a paixão é inevitável, faz parte do ser humano. Isso é ótimo. O problema é que a paixão, como quase tudo na vida, tem um lado muito bom, que é esse que eu acabei de falar, e tem um lado muito ruim e até perigoso muitas vezes, né? E é lógico que, da mesma maneira que as pessoas se apaixonam por bons projetos, por coisas boas, por coisas produtivas, por coisas que melhoram a nossa qualidade de vida, também se apaixonam, infelizmente, pelas coisas erradas e, frequentemente, essa paixão vira o fanatismo, né? Que é o maior inimigo, a pior doença da humanidade em todos os tempos, pela história toda, não tenha dúvida. A mesma paixão que conduz a grandes conquistas conduz à desgraça e a coisas às vezes ainda piores, tá? Os exemplos estão por aí à vontade. Logicamente eu vou citar o mais clássico deles aqui apenas para exemplificar, que foi, né, a Alemanha nazista, né, que é acho que o trecho da história da humanidade que está mais na cabeça das pessoas. Mas se você for pesquisar na história conhecida da sociedade, principalmente da sociedade ocidental, né, ela está repleta de desastres, verdadeiros desastres, histórias tenebrosas, medonhas, de pessoas que conduziram muito mal a sua paixão, a sua determinação, né? De certa forma, essa paixão, ela também pode ser associada à religião, né? A religião também é uma paixão. A fé não deixa de ser uma paixão. Só que, normalmente, a fé é direcionada para o bem, prega o melhor para a humanidade. Então, a fé tem um componente de paixão, mas bem direcionado. Acontece que não é só a paixão histórica que provocou verdadeiros desastres que a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar com as paixões quase que individuais. Todos nós temos paixões. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Com a idolatria, por exemplo, né? Existe a paixão das pessoas que determinam objetivos e que correm atrás desse objetivo, que podem ser muito bons ou podem ser muito ruins. Tá? E existem aquelas pessoas que vão no reboque, ou seja, que passam a idolatrar aquela pessoa que protagoniza uma proposta que pode ser de uma melhoria real ou de uma melhoria ilusória, imaginária, perigosa algumas vezes, tá? E você presencia isso o tempo todo. Um outro exemplo típico dessa paixão desmedida aí que pode levar a coisas perigosas é a paixão por esporte, né? Por times de futebol, basquete, vôlei, sei lá o que for. Aqui no Brasil, basicamente, é o futebol, né? E já levou a momentos tenebrosos, inclusive não só no Brasil, mas na Europa também, né? As torcidas organizadas chegaram a ser banidas dos estádios porque elas causavam um mal enorme, tá? Então sempre nós temos que estar vigilantes sobre as outras pessoas, sobre o risco que outras pessoas têm com determinadas paixões e sobre nós mesmos, principalmente sobre nós mesmos. Porque se nós conseguirmos controlar as nossas paixões, nós daremos o exemplo e, de certa forma, também começaremos a controlar as paixões dos outros. Não é controlar no sentido de mandar,
de obrigar, de impor. Não, não é nada disso. Mas é de dando o exemplo, você fazer com que as outras pessoas se controlem, se contenham, tentem enxergar que estão exagerando. E atualmente eu tenho percebido aqui no Brasil claramente esse excesso absurdo de paixão, né? O excesso absurdo de paixão mais antigo que está na história do Brasil, na história político-econômica, social do Brasil, é o fenômeno da esquerda, né? A esquerda socialista, a esquerda marxista, a esquerda comunista, que vem dominando corações e mentes há mais de 50 anos, de uma forma subreptícia, de uma maneira sutil, delicada. Ela vai se instalando através da ideologia, através de boas propostas, de boas ideias, de promessas maravilhosas, né? De comida, de abundância, de riqueza, de distribuição de renda, aquelas propostas todas que nós sabemos que são falaciosas, que são mentirosas, que são inexequíveis, porque você só pode ter uma real distribuição de renda se todos contribuírem para a sociedade na mesma proporção, cada um na sua área, cada um na sua praia, cada um na sua vocação, mas todos, absolutamente todos, contribuindo para a sociedade. Aí sim, você consegue ter uma distribuição de renda adequada, minimamente, né? Minimamente adequada. Você propor que uma entidade maior, que é quase messiânica, que é quase divina, você transformar o Estado, essa entidade, né, o governo, numa entidade superior que é capaz de fazer, de promover esse bem-estar, essa abundância, é uma mentira. Não é possível. Governo nenhum pode promover abundância ou melhoria de vida. Não promove. Quem promove somos nós mesmos, para nós mesmos e em prol do grupo, tá? Isso é muito claro, muito óbvio. Em todos os lugares, todas as sociedades, que uma entidade, que algumas pessoas, lembrem-se disso, governo não vem de Deus, não é Deus que é o governo, não, são pessoas iguais a nós. Pessoas iguais a nós não têm condição de promover o bem-estar para a maioria. Não tem. No máximo, os empresários podem promover para um pequeno grupo, se trabalharem bem, se forem honestos, se tiverem um mínimo de responsabilidade, podem promover a melhoria de vida de algumas pessoas. Mas governo, não. Governo é síndico. Governo, a única coisa que ele faz é organizar a sociedade. Tá? O que o governo serviu desde que a sociedade humana, a primeira sociedade humana se construiu? Para dirimir dúvidas, para resolver pequenas questões entre pessoas, né? Daí surgiu a ideia do judiciário, né? Ao mesmo tempo, você tem a ideia de que alguns vão participar de algumas propostas para decisão, cada um representando um determinado grupo. Então surgiu a ideia dos representantes dos grupos, conforme as sociedades humanas foram aumentando. No início, numa praça pública, você resolvia tudo ali, botava em votação e tal. Depois, conforme a sociedade humana cresceu absurdamente, você precisava ter aqueles conjuntos de representantes das diversas áreas da sociedade. E, na consequência, acabou surgindo, isso aí que eu falei, é o Congresso Nacional, né, o Legislativo, que representa a parte da sociedade. Então, você tem o judiciário para dirimir dúvidas, você tem o legislativo para construir alguma coisa e você tem o executivo para executar, para fazer as coisas acontecerem conforme o grupo decidiu. Isso é o síndico, tá? O síndico do prédio, o síndico do condomínio, tá? Basicamente é isso. Só que nós temos que tomar cuidado para não nos apaixonarmos demais por algumas pessoas. Então a gente percebe que a esquerda foi uma grande paixão e agora nós já tivemos o Bolsonaro como uma grande paixão e agora já temos o Pablo Marçal como uma grande paixão e sempre que nós nos apaixonamos por um, nós odiamos o anterior. Isso é uma paixão alucinada, é uma paixão perigosa. Então nós nos apaixonamos pelo Bolsonaro, aí odiamos todo mundo mais, aí apaixonamos pelo Pablo Marçal, aí odiamos o Bolsonaro. Isso está errado.
Vamos buscar o equilíbrio sem paixões. Até a próxima.